Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E no vídeo de hoje eu trago um episódio especial apenas com questões de prova para nós revisarmos o conteúdo dos módulos 1 e 2, ajudar você a fixar bastante o entendimento e, claro, garantir o seu PES nesta certificação. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Aqui você tem uma assinatura do Azure que contém os seguintes usuários em um locatário do Azure Active Directory chamado contoso.omicrosoft.com. Nós temos o usuário 1, 2, 3 e 4, temos dois Global Administrator, um User Administrator, um Owner da Subscription e aqui no escopo do Azure Active Directory. Aqui diz que o usuário 1 cria um novo locatário do Azure Active Directory chamado external.contoso.com. Você precisa criar novas contas de usuário em external.contoso.microsoft.com e a solução é você instruir o usuário 2 a criar estas contas de usuário. Questiona se isso atende ao objetivo. Isso é um item que nós vimos lá em uma das aulas, onde eu comentei o seguinte: quando nós temos, né, a nossa conta na Microsoft, né, você vai ter um Active Directory, né, seu Azure Active Directory, e ali você vai criando, né, os seus usuários. Você pode criar um novo tenant. A questão é que se aqui o usuário 1 é quem está criando este novo tenant, perceba que no novo tenant o usuário 2, 3 e 4 não existem. Aí é que está a questão. Você instruir o usuário 2 a criar estas contas não vai fazer jus, porque ele não enxerga este novo tenant, ele não tem permissão. Neste caso, o usuário 2 não consegue, o 3 não consegue e o 4 não consegue. Bastante atenção, pessoal, porque esse tipo de pergunta de sim ou não são perguntas que você não consegue marcar para revisão. Você precisa dar a resposta na hora para poder avançar. Então, essa pergunta ela entra naquele bloco de perguntas que você tem que marcar na hora, vai para o próximo e não consegue revisá-las depois. Então, neste caso, isso não atende ao objetivo. O usuário 1 é quem precisa criar as contas de usuário. Próxima pergunta. Você tem um locatário do Microsoft 365 e um locatário do Azure Active Directory chamado contoso.com. Você planeja conceder a 3 usuários chamados user 1, 2 e 3 acesso a uma biblioteca de documentos temporária do Microsoft SharePoint chamada Library 1. Você precisa criar grupos para os usuários. A solução, aqui é o X da questão. A solução deve garantir que os grupos sejam excluídos automaticamente após 180 dias. Quais 2 grupos você deve criar? Cada resposta correta apresenta uma solução. Primeiro ponto. Questões que existem mais de uma resposta correta, se você acerta uma e erra outra, você não é penalizado totalmente da pergunta. Você vai ganhar literalmente um meio certo, neste caso aqui. O que é importante saber? A palavra-chave desta pergunta é o automaticamente, porque nós temos os grupos de segurança e os grupos do Microsoft 365. Recordam que no laboratório a gente estava olhando a parte dos grupos e ele mostra números, né? Até eu comentei, o mínimo é de 30 dias e a gente pode colocar, é claro, né, um número um pouco mais alto. Garantir que os grupos sejam excluídos automaticamente é uma funcionalidade específica de um grupo do Microsoft 365. Então, aqui, as duas únicas opções que constam como 365 são a letra A e a letra C. Então, pessoal, falou em grupos e dizendo que precisa, né, que uma operação seja feita automaticamente é grupo do Microsoft 365. Lembrando, mínimo 30 dias. Próxima pergunta. Você tem uma assinatura do Azure chamada AZP-T1 que contém os recursos mostrados na tabela a seguir. Você tem um Storage, né, um Azure Storage Account, Virtual Network, Azure Virtual Machine, disco gerenciado e um Vault.
você cria uma nova assinatura com o final 2 e precisa identificar quais recursos podem ser movidos. Quais recursos você deve identificar? Aí aqui ele está questionando, né? Somente a VM1, o Storage, VNet e o modelo gerenciado, VM1 e VM1 gerenciado, todos os itens ou apenas o Vault. Alguns itens que não conseguem ser migrados, falando em assinatura, por exemplo, o Azure Active Directory. Por exemplo, o Express Route, que é uma conexão física que você faz, né, para o seu data center, atingindo o data center da Microsoft. Neste caso, as opções que nós temos, todas elas nós conseguimos migrar. Inclusive, eu estou deixando um link aqui em cada uma dessas perguntas para que você olhe na documentação da Microsoft e reforce os seus conhecimentos. Mas para este caso aqui, todas as opções estão corretas. Pergunta de número 4. Você tem um locatário do Azure Active Directory chamado contoso.microsoft.com que contém 100 contas de usuário. Você compra 10 licenças do Azure AD Premium P2 para o locatário e precisa garantir que 10 usuários possam usar todos estes recursos do Azure AD Premium. O que você deveria fazer? Aí aqui ele fala que no License Blade, né, na parte de licenças do Azure AD, você atribui a licença na folha de grupos ou Group Blade, aqui eu estou colocando a tradução, né, independente se você vai fazer em inglês ou em português, de cada usuário, convide os usuários para um grupo. No domínio do Azure AD, adicione um aplicativo corporativo ou na parte de Directory Role Blade, cada usuário modifique a função de diretório. Pessoal, essa é uma pergunta que eles colocam assim umas opções um pouco estranhas ou que não fazem muito sentido, mas nesse caso é bem pelo básico. Você tem licenças do Azure AD Premium. Eu preciso atribuir para os meus colaboradores. Lembra que lá no nosso laboratório, falando sobre usuários, eu mostrei como que a gente atribui para o usuário a licença P2. Então, aqui é a opção de letra A. Na parte de licenças do Azure AD, eu vou lá e atribuo a licença para estas 10 pessoas. Essa é a resposta correta. Pergunta de número 5. Essa pergunta caiu na minha prova, eu tenho boas lembranças. Você tem um locatário do Azure Active Directory chamado contoso cloud.microsoft.com. Sua empresa tem uma zona de DNS pública para o contoso.com. Você adiciona contoso.com como um nome de domínio personalizado Azure AD e agora precisa garantir que o Azure possa verificar seu nome de domínio. Que tipo de registro DNS você deveria usar? Aqui nós temos dois modelos conhecidos que são aceitos. Realmente fizemos no laboratório também. Eu entrei no menu para mostrar para vocês quais são as opções que nós precisamos cadastrar e o Azure nos libera dois modelos que nós podemos usar para fazer o registro de DNS. Ali ele faz a verificação, garante que os dados estão corretos e você passa a utilizar. Pessoal, a resposta aqui é o MX, mas valeria também caso aparecesse para você a opção de TXT. TXT e MX são as opções corretas quando nós queremos configurar uma nova zona de DNS dentro do nosso ambiente. Então, eu vou adicionar um domínio personalizado e eu preciso configurar esse DNS. Os dois registros aceitos, TXT e MX. Agora vamos para a pergunta de número 6. Essa pergunta é muito bacana, inclusive caiu na minha prova de certificação, um modelo muito semelhante. Você tem uma política do Azure conforme mostrado na exposição a seguir. Então, deixa eu só subir o laser point aqui novamente. Perceba que nós estamos selecionando a subscription 1 e aqui na parte de exclusões estamos excluindo este resource group, RG1, com todos os RG1. Aqui ele está dizendo que a política vai definir que recursos não são permitidos. E quais são os parâmetros mais aqui abaixo? SQL Servers. Ok, então, indo para as nossas opções. Qual é o efeito da política, né, apresentada anteriormente? Você está impedido de criar servidores SQL do Azure em qualquer lugar da assinatura. Você pode criar servidores SQL do Azure apenas em contos RG1. Você está impedido de criar Azure SQL Servers apenas em contoso RG1
ou você pode criar servidores SQL do Azure em qualquer grupo de recursos na assinatura 1. Pessoal, essa é aquela questão que eu comentei, onde você não necessariamente precisa criar uma política, mas precisa saber interpretar. Então vamos lá. Nós estamos falando que o escopo está referenciando a nossa subscrição. A exclusão se remete ao quê? Tudo menos o que está aqui será afetado pela essa regra. Então, apenas o contoso RG1, né, o nosso grupo de recursos dentro da subscrição não será afetado. O que irá afetar todo o resto? Bom, ele está dizendo aqui que não serão permitidos recursos do tipo SQL Servers. Então, qual que é a resposta correta? Você pode criar servidores SQL do Azure apenas em contoso RG1. Demais locais dentro da subscrição que você tentar criar esse tipo de recurso não será permitido. Este é um modelo muito clássico de questões que aparece na prova 104 falando sobre policies, né, as políticas. Você vai ter um print semelhante a esse, né, provavelmente com a tela um pouquinho mais atualizada, né, porque o portal está sempre mudando, mas os parâmetros são estes e você precisa interpretar. Então, fica a dica. Vamos para a nossa próxima questão. Pergunta número 7, uma pergunta de permissionamento aqui é muito bacana. Você tem uma assinatura no Azure chamada Subscription 1 que contém uma rede virtual chamada VNet 1. VNet 1 está em um grupo de recursos chamado RG1. A subscrição tem um usuário chamado user1 e ele tem as funções de leitor, administrador de segurança e leitor de segurança. Você precisa garantir que este usuário, né, o user1, possa atribuir a função de reader para VNet 1 a outros usuários. O que você deveria fazer? Bom, aqui é um ponto onde nós devemos lembrar qual é o único usuário, a única permissão que permite que eu possa atribuir funções para outras pessoas. Então vamos ver quais são as opções que nós temos aqui. Atribua ao usuário 1, né, o user 1, a função Network Contributor. Bom, contributor é aquele que pode fazer tudo, mas ele não pode dar permissão para outra pessoa. Aqui ele está dizendo que eu preciso atribuir uma função de reader a outros usuários, então não atende aos requisitos. Remova o usuário 1 da função de leitor de segurança da assinatura e atribua o user 1 a função de contributor. Também não vai adiantar nada aqui para nós. Remova o user 1 das funções Security Reader e Reader para subscrição 1. Aqui, muito menos. Qual que é a última opção? Atribua ao user 1 a função de proprietário, ou seja, de owner, para VNet 1. Então, aqui a única resposta que chega dentro do nosso contexto. Não tem outra, né, que possa nos deixar em dúvida, a menos que você não recorde o que o contributor faz. Então, pessoal, aqui a questão, né, que possui a resposta correta, melhor dizendo, é a letra D, atribua a função de proprietário, ou seja, ele será o owner deste recurso. E aí sim, ele vai conseguir dar permissões a outras pessoas. Então, vamos para a próxima questão. Próxima pergunta. Você tem 3 escritórios e uma assinatura do Azure que contém um locatário do Azure Active Directory. Você precisa conceder permissões de gerenciamento de usuários a um administrador local em cada escritório. O que você deve usar? Aqui foi um item que eu comentei quando nós estávamos, né, no laboratório, falando como nós podemos gerenciar permissões a pessoas. Por exemplo, eu tenho uma permissão diferente para os administradores da matriz, administradores que são de filiais, ou senão a empresa que está lotada aqui no Brasil não se mete, digamos assim, um pessoal que é da empresa, mas que é em outro país. Então, como que a gente quebra esses permissionamentos se a gente estiver utilizando, né, o locatário? Bom, funções do Azure AD,
unidades administrativas, pacotes de acesso no gerenciamento de direitos do Azure AD ou funções do Azure. Pessoal, aqui unidades administrativas. Essa é a função das unidades administrativas, quando eu quero gerenciar essa questão de permissionamento, mas, por exemplo, eu sou administrador, mas eu vou ser administrador somente das pessoas que estão aqui lotadas no mesmo escritório que eu, não das pessoas que estão em outro escritório. Aí quem é o técnico de lá que vai atender. Aqui é um gerenciamento descentralizado, né? Então, unidades administrativas são quem vai fazer isso para nós. Pergunta 9. Você tem um locatário do Azure AD chamada Datum e uma assinatura do Azure chamada Subscription 1. A Datum contém um grupo chamado Desenvolvedores. Subscription 1 contém um grupo de recursos chamado Dev. Você precisa fornecer ao grupo desenvolvedores a capacidade de criar aplicativos lógicos do Azure no grupo de recursos Dev. Na assinatura 1, você atribui a função de usuário do Dev Tests Labs ao grupo desenvolvedores. Isso atende ao objetivo? Aqui eu preciso garantir, né, uma funcionalidade. Percebam, nós havíamos comentado, né, na aula, a pessoa ela pode ser o owner, ela pode ser um contributor, ela pode ser um reader. Aqui nós temos uma permissão diferente. Eu estou atribuindo a função de usuário DevTestLabs a esse grupo. Vai atender ao objetivo? Neste caso, não, porque o usuário, né, o DevTestLabs, ele só vai permitir que a gente inicie, reinicie, conecte, desligue, mas não vai permitir o que? A capacidade de criar. Então, neste caso, essa permissão não atende ao objetivo. Última pergunta. Você tem um locatário do Azure Active Directory chamada Datum e uma assinatura chamada Subscription. Aqui é a mesma pergunta da 9, só que a solução no Dev você atribui a função de colaborador ao grupo desenvolvedores. Aí você pode pensar, mas eu vou atribuir a função de colaborador, eu vou estar trazendo um permissionamento além do que ele precisa. Bom, nesse caso não estamos conversando sobre boas práticas, estamos conversando sobre o que funciona. Então, sobre atender os objetivos, sim, eu estou trazendo a função de colaborador para esse grupo e como ele precisa criar aplicativos lógicos, obviamente isso vai se suceder, ele vai conseguir executar as atividades. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e no nosso próximo vídeo vamos inaugurar o módulo 3 falando sobre os recursos do Azure e claro, na nossa aula inicial vamos falar sobre ARM, né? Azure Resource Manager. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!